uma música aí daqui a pouco, quem sabe. Então lembra, there is é o verbo haver em inglês, tá ok? Dá uma olhadinha então nos exemplos que eu preparei para você hoje. Olha aqui, ó. It is not so important to be serious as it is to be serious about important things. Então eu tenho aí, it is not, não é uma negativa. It is not so important, não é tão importante. Esse so, que quer dizer também em inglês, ele na frente de um adjetivo, ele intensifica esse adjetivo, ele se transforma em tão. Então não é tão importante to be, ser sério, não é tão importante ser uma pessoa séria, é isso que ele está dizendo, as it is, como é to be serious, ser sério sobre coisas importantes. Então, o que ele está dizendo, na verdade, isso daqui, um provérbio, é o tipo da coisa que a gente tem que adaptar. O que ele diz, na verdade, é que não é tão importante ser sério o tempo todo, e sim ser sério no momento exato, tá ok? Provérbio é sempre um pequeno texto e que você tem que adaptar. Como qualquer outro texto, você tem que achar o melhor equivalente em português. Eu dei aqui para vocês um equivalente, mas talvez ainda não seja esse. Talvez você aí em casa é capaz de achar um melhor. Mas é importante sempre fazer a adaptação, senão uma tradução ao pé da letra fica forçada. Vamos entrar agora no assunto there is mesmo? Dá uma olhadinha. Você tem aqui there to be ou there be. É o there mais o verbo be nas suas formas conhecidas. Você conhece até agora o presente. Am, is e are. Você conhece o passado. Was e were. Dessas 5 formas que eu falei, só o am que não vai entrar aqui. Eu falo there is para o singular, a, né? E there are para o plural. Falo no passado there was para o singular e there were para o plural. Este é o verbo haver em inglês. Agora olha uma frase. There is someone at the door. Então, existe alguém at the door, preposição at. At the door quer dizer na porta. There is someone at the door. Então, estou dizendo, tem alguém na porta. É alguma coisa desse tipo. Há alguém na porta. Existe alguém na porta. Esse is aqui é a forma do verbo. Se eu quiser interrogar, portanto, gente, o que eu tenho que fazer? Colocar ele aqui, ó, na frente da frase. Is there someone at the door? O pronome someone aqui eu posso mudar. Fica, is there anyone at the door? Tem alguém na porta? E se eu quiser negar, hein, como é que fica? O is eu junto com o not. Então fica, there is not. Ou abreviando, there isn't. E aí você muda o pronome também, né? Anyone at the door. Eu fiz um exemplo aqui no passado, ó. There were many people waiting. Então, existiam, né? Many people waiting. Muitas pessoas esperando. Então, aqui, além de estar no plural, né? Many people, ainda eu estou usando o passado. Então, existiam. Many, muitas pessoas esperando. Então, é isso daí. Você sempre vai estar usando there com uma forma do verbo to be. Seja ela no presente, no passado, no plural ou no singular. Vai sempre depender do tempo da frase para você saber se é presente ou passado e vai depender do que você está usando depois da expressão, se é plural ou se é singular, para você usar a forma adequada do verbo. Então tem essas duas coisas para você prestar atenção. Vamos ver mais exemplos? Olha lá. There to be, haver. There was smoke, but no fire. Então havia fumaça, mas não havia fogo, mas não fogo. Então there was smoke. Smoke é o substantivo fumaça. Também pode ser o verbo fumar, né? Então havia, aqui no caso, precisa do quê? De um substantivo. Então, havia fumaça, mas não fogo. No plural, there were few guests in the party. Então, havia poucos convidados. Guests quer dizer convidados. Você lembra do guest em alguns filmes onde você tem, né, o astro convidado, the guest star, não é isso? Então, haviam poucos, few, né, quer dizer poucos convidados aonde? Na party, quer dizer na festa. Então, olha aqui, mais uma vez, você tem aqui em cima, singular, there was smoke. E aqui, there were few guests. Então, você tem que obedecer essa regra à risca, né? Do plural e do singular. Presente e passado vai depender da frase. Tudo bem? Preparei mais coisa para você hoje. Além dessa história do there to be, nós vamos ver também hoje pronomes interrogativos. Que história é essa de pronome interrogativo? Você tem mais pronome ainda? Pronome aqui não falta em inglês, tá, meu amigo? Você tem pronome pessoal, que é o que a gente já viu, né? I, you, he, she, it, we, they. Nós vimos os adjetivos possessivos. My, your, his, her, it's, our, your e their. Hoje nós vamos ver pronome interrogativo. Aqueles, quais são? What,
where, when, why, que você usa para quê? Basicamente, se é interrogativo, é para você fazer uma pergunta. Eles têm outras utilidades também, mas por enquanto vamos aprender eles como pronomes interrogativos. Então, acompanha aqui comigo, ó. What é o pronome primeiro que a gente aprende normalmente, né? Que ele quer dizer o quê? Where, aonde? When, quando? Who, quem? E which, qual? Mais uma vez, para você acompanhar e anotar direitinho. What, o que? Where, aonde? When, quando? Depois eu tenho who, quem? E which, qual? Tudo bem? Já conhecia alguns deles? Não? Nem todos? Pelo menos alguns vocês conheciam. Tem mais, professor? Tem sim. Presta atenção nesses daqui agora, olha. Aí eu tenho why, lá em cima, né? Aquele porquê para você perguntar, é o why. Tanto que eu pergunto com why, normalmente eu respondo com because. Normalmente, mas não sempre, tá? Então, why é o pronome interrogativo para você perguntar por quê em inglês. E aí vem um dos mais interessantes, que é o how. Sozinho ele quer dizer como. Agora eu posso combinar ele, por exemplo, com many. O que é many sozinho? Many sozinho quer dizer muitos. Quando você combina how com many, você tem quantos. Então eu pergunto, por exemplo, em inglês, how many books are there on the table? Já conhece o there are, não conhece? Então, quantos livros há na mesa? How many books are there on the table? Ou então, how many people? O que é people? Pessoas. How many people are there? É uma pergunta, novamente. How many people are there in the party? Então, quantas pessoas há na festa? E assim por diante. Então, how many é sempre plural. Você viu que as palavras separadas têm um sentido. How sozinho é uma coisa, many sozinho é outra. Junta as duas dá um sentido diferente. Isso é normal acontecer em inglês, tá ok? Vamos ver mais uma? Olha aqui. How much? How much quer dizer quanto. E ele é singular, né? How many é quantos, plural. E how much é quanto. Many sozinho quer dizer muitos. E much sozinho quer dizer muito. Tá? Então, por isso que aqui eu tenho quantos e aqui eu vou ter quanto. Então, o how much, por exemplo, é uma questão usada demais para você perguntar preço, né? Você vai lá na sua loja lá em Orlando, em Miami, você entra, né? E vai